Conselho de Segurança da ONU se reúne pela última vez na segunda-feira no Brasil, exercendo o cargo de presidente da organização, para discutir a intervenção de Israel na faixa de Gaza e o possível comprometimento das questões humanitárias locais. O pedido foi feito pelos Emirados Árabes Unidos, país que reconheceu a existência de Israel em 2020. A chegada de ajuda humanitária, muito pouca, né? 80 caminhões, mais ou menos. Desde o início da autorização, quando a ONU fala em 100 por dia, além da questão dos combustíveis, que inclusive Israel nega, vamos discutir aqui, são os principais pontos de discussão. Vale lembrar, pessoal, que também tem uma proibição, uma convocação dos embaixadores de Rússia e Turquia, feita por Israel, por estar supostamente dando uma autorização para as ações do Hamas e até mesmo uma perseguição, aí sim, antissemita, que vem acontecendo na Rússia, com o aeroporto de Daguestão, no sul ali, na região do Cáucaso, sendo atacada justamente por conta da chegada de um avião israelense em direção à Rússia. Lembrando que a Rússia existe uma população muito forte islâmica mais próxima do sul do seu território. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a possibilidade da formação de uma coalizão islâmica, não só com aqueles que a gente já esperava, né? O chamado Eixo da Resistência, com tropas da Síria, do Irã, do Paquistão, os Houthis no Iêmen, o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, mas também outras organizações como Emirados Árabes, Catar, Irã e até mesmo a Turquia. Vamos discutir no vídeo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, estou concorrendo para o MBest como o maior influenciador da educação 2023 e conto também com o seu apoio, tá? Volta lá, pessoal, rapidinho, não vai cair o dedo, fazer nada, volta lá que eu conto muito com o seu apoio. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo que hoje o assunto é bem sério, né? Como eu disse para vocês, o Brasil, né, deu o baita azar, entre aspas, já ressaltei isso em outros vídeos, né? Quando o Brasil ele entrou provisoriamente no Conselho de Segurança da ONU, sendo um dos 10 rotativos, mandato de 2 anos, iniciou-se a guerra Rússia-Ucrânia. Agora que o Brasil entra como presidente no mandato de 1 mês, somente em outubro, começa a ofensiva do Hamas contra Israel e o ataque de Israel contra o Hamas. Ou seja, a gente meio que está chamando aí grandes conflitos internacionais. Situação tensa do Brasil, tá? Mas pela última vez, porque vai acontecer agora no dia 30, né? O Brasil ele vai sediar uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, pedido pelos Emirados Árabes Unidos. Essa reunião foi pedida porque os Emirados Árabes, lembrando, condenou as atitudes israelenses, vamos discutir aqui no vídeo, tá? Essa relação complicada dos Emirados Árabes, mas convocou para dar apoio à causa palestina, alegando que Israel não está deixando chegar a ajuda humanitária necessária. A gente fala, pessoal, desde o primeiro momento que Israel autorizou, que não foi antes do bloqueio, claro, né? Não foi naquele momento do bloqueio, a gente fala em 80 caminhões somente que entraram, quando a ONU cita que eram necessários pelo menos 100 caminhões diariamente. Inclusive, houve até mesmo uma invasão de instituições, de espaços da ONU, para pegar, assim, coisas básicas, como, por exemplo, trigo, questões, assim, de higiene, papel higiênico, tudo tal, tá? Então, a situação está gravíssima em Israel, uma crise humanitária local. Inclusive, houve uma denúncia da própria ONU também, que os hospitais estão sendo obrigados a fazer operações em criança sem anestesia, porque está faltando, não tem energia, não tem insumos para tratar os civis que ali estão, e por conta disso os Emirados Árabes Unidos, que reconheceu Israel nos Acordos de Abraão em 2020, convocou essa reunião. Vale lembrar também, pessoal, que a própria questão da comunicação, ela aparentemente está voltando, até porque, né, o Elon Musk, ele tinha prometido que ele ia disponibilizar o Starlink, não para a galera do Hamas, mas para as instituições internacionais humanitárias salvarem os civis ali. Israel negou que isso pudesse acontecer e o Elon Musk deu um passinho para trás. Ele falou que até forneceria, desde que o Estado de Israel e também os Estados Unidos autorizasse. Ele falou que ele consegue, com seus sistemas, garantir que não serão os terror né, do Hamas que utilizarão, mas sim a população civil. Como fazer isso também não deixou muito claro, mas falou que conseguiria. Mesmo assim, Israel não está muito disponível a deixar, ou propenso, né, a deixar que o Elon Musk disponibilize esses equipamentos para a faixa de Gaza, tá? Então, assim,
vamos ter uma reunião, né, do Conselho de Segurança e muito possivelmente algum tipo de condenação a Israel possa acontecer. Por quê? A gente já teve uma aprovação na Assembleia da ONU por 120 votos de uma proposta da Jordânia que pedia uma pausa humanitária, a criação de corredores humanitários e a chegada também de ajuda humanitária. Israel, Estados Unidos e alguns outros países votaram contra e Israel falou que era ridículo, era uma mancha negra na história da ONU e que não ia respeitar essas deliberações. Pô, cara, como não respeitou uma deliberação da Assembleia da ONU, penso eu que a reunião do Conselho de Segurança da ONU vai ser para criticar a postura israelense. Lembrando, pessoal, que Israel fala, por exemplo, a gente não deixa entrar combustíveis. Israel divulgou algumas fotos que mostram tanques de combustíveis lotados que poderiam ser destinados para o Hamas, aliás, para a faixa de Gaza. Mas o Hamas pega aqueles tanques e utiliza não para o bem da população civil, mas sim para o desenvolvimento de arsenais bélicos, de armas e tal. Ah, professor, é verdade? É a palavra de um contra o outro. A faixa de Gaza fala que está faltando, Israel fala que, na verdade, esses combustíveis estão sim disponíveis, é só o Hamas querer disponibilizar para a população civil. Dentro de toda essa confusão entre aspas, né, muito mais do que isso, que vem acontecendo, eu diria para vocês que talvez o grande medo de Israel é romper as relações que tinham sido feitas com países que não adoram Israel, mas aceitaram a existência de Israel, até porque para eles era bastante conveniente. Os Estados Unidos, por exemplo, mediou em 2020, quando era o governo Trump, uma aproximação de alguns países como Bahrein, Emirados Árabes, Marrocos, com Israel. Os Emirados Árabes, em 2020, nos Acordos de Abraão, reconheceu a existência do Estado de Israel. A Turquia, por exemplo, o Erdogan, ele sempre foi um grande defensor da causa palestina, mas desde o ano passado também voltou a ter relações um pouco mais próximas diplomáticas com Israel, porque a Turquia é um país que tem relações com o Ocidente, né, tudo tal. A Rússia também, tem uma relação um pouco complicada, né? Israel, por exemplo, não ajudou tanto assim a Ucrânia quanto deveria, para não romper, deveria, segundo o Ocidente, né? Para não romper as relações com a Rússia, uma relação um pouco complexa também com o território israelense. Israel constantemente faz ataques à Síria, que é aliada da Rússia, Bashar al-Assad. E mesmo assim a Rússia não reclama tanto por essa relação meio conturbada, entre os dois, vamos colocar assim. Só que atualmente a gente teve o Sergei Lavrov recebendo ali pessoas do Hamas e do Irã para fazer reuniões e a Turquia com declarações fortíssimas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, condenando as atitudes israelenses. E, aliás, até citando, meio que assim, sabe, deixando no ar que a qualquer momento a Turquia pode chegar na faixa de Gaza. Por conta dessas duas ações, tanto os embaixadores, pessoal, da Turquia quanto da Rússia, eles foram convocados. E isso demonstra um grau de satisfação muito grande do Estado de Israel com a postura desses dois países. Os dois alegam, pessoal, que as questões humanitárias estão sendo extremamente desrespeitadas. Por exemplo, um dos pontos polêmicos é a questão do Hospital Al-Quds, que hoje estima-se tem um pouco mais aí de 10 mil pessoas que estão em área de tratamento. Israel alegou que vai fazer um ataque nesses hospitais e os bombardeamentos já começaram nas proximidades. Professor, mas é um hospital? Então, Israel alega que, na verdade, é uma área que está sendo disponibilizada para ser uma base do Hamas, que o Hamas está utilizando como um escudo humano. E aí, se tiver ataque, muito possivelmente a comunidade internacional vai se levantar contra o ataque que foi feito, né? Porque existem civis, crianças, mulheres, enfim, em tratamento nesse hospital. É uma situação extremamente tensa, enquanto Israel vem avançando ali na região da faixa de Gaza. Além dessa convocação dos embaixadores, a gente teve 3 países que se posicionaram, pessoal, de maneira muito... lembrando, tá? Até esqueci de comentar. A própria questão da Rússia, no Daguestão, a gente teve, pessoal, no sul do país, manifestantes, que é o sul da Rússia, né? Manifestantes indo contra um avião que vinha de Israel, porque supostamente aquele avião estava carregando algum judeu. Encheu ali, tá? A pista de pouso, o aeroporto, com bandeiras pró-Palestina. Lembrando que aquela região, uma região de bastante islâmicos. A Rússia, tá? Tem graves problemas históricos com os islâmicos, vide o próprio Daguestão, a Chechênia, mas nesse momento convive um pouco mais de passividade, pelo menos da parte do Putin, na parte política, e naquela região houve uma perseguição contra judeus. Eles começaram ali, pessoal, a ver, tá descendo, será que tem algum judeu aqui? E, inclusive, algumas famílias com crianças tal, elas foram encurraladas para saber se eram judias ou não.
Pessoal, o aeroporto, tá? No momento ele tá fechado, encerraram as atividades e aparentemente não houve violência física contra ninguém, porque não encontraram ou comprovaram que tinha um judeu. Mas percebam o sentimento antissemita que vem se desenvolvendo no mundo. Isso está crescendo no Líbano, na Turquia, na Rússia, dentre outros países, principalmente aí países com população islâmica. E existe a possibilidade de uma coalizão anti-Israel, inclusive militarmente falando, tá? Que nem eu falei na introdução, galera, que o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, o Irã, a Síria, partes do Paquistão, partes do Iraque, os Houthis, fossem se mobilizar, é uma coisa meio que já esperada, né? Pô, beleza entre aspas, né? Mas é uma coisa assim, mesmo que Israel não faça nada de tão grave contra a faixa de Gaza, eles já são contra a própria existência do Estado de Israel. O problema é quando isso vai para países como a Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Catar, percebe? Isso começa a mudar um pouco a situação até de autonomia de Israel, da existência de Israel. Nesse momento a gente teve, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, que eu falei para vocês, que normalizou as relações com Israel em 2020, emitindo uma nota de repúdio às atitudes israelenses. E falando, inclusive, que pode romper as relações com o país. Os Emirados Árabes Unidos, pasmem, pessoal, que sempre foram alvos de ataques, reclamações do Irã por ter normalizado as relações com Israel em 2020. Agora está criticando a postura israelense e não acho que vai mandar algum tipo de tropa ou coisa que valha contra Israel, nem faz parte da conjuntura geopolítica dos Emirados Árabes. Mas percebam a mudança de postura do país. A gente teve, por exemplo, pessoal, o Al Thani, que para quem não conhece é o emir do Catar, ele fez um telefonema para o Raisi, atual presidente do Irã. Nesse telefonema, isso tudo propagado pela agência iraniana Tasnim, tá? Ele falou que os islâmicos, eles podem se unir para parar a máquina de guerra chamada Israel e que Israel violou todas as normas internacionais. Ou seja, o Catar, que também tem membros do Hamas? Tem. Guterres estava lá, inclusive, até ontem, tá? Mas, ao mesmo tempo, tem a maior base aérea dos Estados Unidos no Oriente Médio. Entende? O Catar também que é um país meio dúbio, falando que as forças islâmicas mundiais podem se unir militarmente contra Israel. O próprio Irã, né? Mas, que nem eu falei, do Irã a gente meio que já espera. O Raisi falou, pessoal, que não vai seguir as advertências dos Estados Unidos para não interferir em Gaza, dando a entender que uma interferência em Gaza pode chegar num futuro próximo. Talvez não com o Irã diretamente falando, vamos entender o porquê, mas através de insumos, repasse de verbas, equipamentos militares e coisa que valha. Os Estados Unidos já falou que qualquer tipo de interferência significa uma interferência do país e ataques podem acontecer contra posições iranianas, sírias, do Iraque e por aí vai. E lembrando que bases também americanas, consulados, estão sendo constantemente alvos de protestos e ataques no Oriente Médio. Mas a situação assim mais clara é a situação do Erdogan, da Turquia. A Turquia ontem, falei para vocês, né? O Erdogan participou de uma manifestação pró-Palestina que continha, pessoal, dezenas de milhares de pessoas e falou, primeiro, né, que o Ocidente aparentemente quer uma nova cruzada contra Jerusalém, ou seja, para tentar tomar aquele espaço de Israel. Falou também que o Ocidente é culpado pelos problemas, lembrando que ele sempre defendeu a Palestina e, inclusive, falou que todo aquele território foi tomado do Império Turco-Otomano. E que, tipo, convenhamos, né, tomado, assim, foi num contexto de guerra, tal, né, final do século ali XIX, um século aí mais ou menos, né, mas que pertencia ao Império Turco-Otomano. Então ele se compadeceu com os islâmicos que ali vivem e deixou escapar, pessoal, falando que em qualquer momento ele pode chegar em uma noite e tal, sem avisar, dando a entender que isso pode acontecer num futuro próximo, tá? Ou seja, percebam, galera, que a tensão ela vem aumentando. E você acha, professor, que Irã, Turquia, Catar mandarão tropas para lá? Eu, de fato, duvido muito que isso aconteça. Se vai ter algum tipo de intervenção, talvez seja do Hezbollah, do Hamas, da Jihad Islâmica e algum tipo de atentado, talvez de um lobo solitário, coisa que valha. Por quê? Se a gente fala, por exemplo, da Turquia tá mandando tropas. Cara, a Turquia faz parte da OTAN. A Turquia tem uma relação boa, ou pelo menos, assim, os países ocidentais precisam da Turquia.
controla, né, a ligação do Mar Negro, Mar Mediterrâneo e tal. Para que a Turquia vai se meter numa guerra? Lembrando também que a Turquia falar que defende os povos islâmicos é um pouco hipócrita até, né? Porque defende os palestinos. E os curdos que ali vivem, será que eles defendem também? Cara, convenhamos que não muito, né? Geopolítica é o mundo da hipocrisia. E mesmo que eles, não, realmente a gente vai apoiar, mandar tropas e tal. Essas tropas ou esse apoio vai chegar por onde? Via aérea até a faixa de Gaza, passando por cima de Israel em uma situação de guerra? Ou entrando pelo mar Mediterrâneo? Ah, professor, mas já chega equipamentos pelo mar Mediterrâneo. Chega mesmo, né? Do Hezbollah, do Irã e tal, em direção à faixa de Gaza. Mas numa situação não de guerra e com muito menos quantidade do que chegaria para lutar uma guerra contra o Estado de Israel. Lembrando que também numa situação de relativa normalidade, não numa situação de guerra com Israel. Ou seja, as vias marítimas com 2 porta-aviões americanos, com a fiscalização de Israel e o espaço aéreo israelense sendo utilizado, galera, para chegar ajuda na faixa de Gaza, eu duvido muito que todos esses países vão fazer. Ou seja, na minha concepção, claro que eu posso estar errado, estou especulando aqui, mas acho que dificilmente um Estado-nação vá fazer uma interferência maior, até porque geopoliticamente acho que não convém e nem teria como, militarmente falando, pelo menos em grandes quantidades. E aí, pessoal, você acha que realmente essa ajuda pode chegar em direção a Gaza? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.